Salve, salve! Alunos da OBA, estudantes da astronomia, da astronáutica e ciências espaciais. Aqui é o professor Amauri, mais uma vez gravando uma aula comentada do gabarito da OBA. Hoje o gabarito da 21ª OBA, prova do nível 4, que aconteceu no dia 18 de maio de 2018, para alunos de qualquer ano do ensino médio. Então vejam, a prova já está aí projetada na tela, não é? E temos aqui aquele aviso importante, não é? Nesse ano de 2018 também a nota de corte para que alunos fossem convidados para participar das seletivas que formam as equipes internacionais para a OLA e a IOAA. A OLA é a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica e a IOAA é Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, né? Qualquer aluno que tirou 7 ou mais foi convidado para participar numa plataforma online pelo Observatório Nacional chamado Astroeducadores, a plataforma, não é? A gente entra lá e aí tem todas as informações, materiais didáticos, enfim, para que o aluno estude online, em casa, e faça as provas em domingos específicos, normalmente no segundo semestre de cada ano. Esse ano 2020, claro, esse processo também acontecerá, só que será adiado por conta aí do confinamento que todos estamos vivendo, né? Mas não esqueça de que, retomando as aulas, será dado um prazo, já foi comentado pela OBA, de 2 meses, para que 2 meses depois da retomada das aulas no país, será aplicada a prova da OBA. Então vamos continuar a nossa preparação aí. Lembrando do cabeçalho, que deve ser preenchido com letra de forma, de preferência maiúscula por você, para facilitar a identificação dos teus dados, notadamente o e-mail, que é muito importante, ok? E vamos lá então aos comentários dessa prova, comentando nesse vídeo então as questões 1 e 2. Veja que a questão 1 é uma questão de planetologia do sistema solar, não é? Em que vale 0,25 cada acerto, portanto são 4 descrições aí de astros do sistema solar que ele coloca. Aí estão as respostas, evidentemente, mas vamos falar um pouco mais de cada uma das características dessas respostas corretas, ok? Vamos para a primeira então. Coloque lá o nome do planeta não, o satélite na frente de cada descrição. Vejam, por que a primeira é Mercúrio? Acinzentado, sem atmosfera, de dia 420 graus Celsius, de noite menos 180 graus Celsius. O segundo mais denso. Há evidências da presença de gelo nas crateras profundas nos polos. A velocidade da Terra ao redor do Sol é de 107.000 km por hora, mas este planeta viaja a 172.400 km por hora. Então vamos pegar aqui, imaginando que não estivesse a resposta ali do lado, não é? E pensar no que nos foi apresentado, para que a gente possa então responder adequadamente. Sem atmosfera. Ora, astros sem atmosfera, nós temos a Lua, temos Mercúrio, temos Plutão, com uma atmosfera tão pequena, né? Recentemente ele foi visitado pela sonda Novos Horizontes e ele descobriu que ele tem uma tênue atmosfera, né? Até então pensava-se que Plutão não tinha atmosfera, que Plutão não é mais planeta, um planeta não. Mas não tem atmosfera. Então, de dia 420 graus Celsius, de noite menos 180 graus Celsius. Ora, a nossa Lua não chega a ser tão quente assim, Plutão também não pode, porque está muito distante. Então a gente já começa ali a sinalizar Mercúrio. O segundo mais denso, de fato, né? A Terra é bastante densa, Mercúrio também é, mas Vênus também é. Esse dado de densidade não é um bom parâmetro para a gente responder essa questão. Há evidências da presença de gelo em crateras profundas nos polos. Sim, tiveram sondas que descobriram gelo em crateras profundas, já que Mercúrio tem uma inclinação muito pequena em relação ao seu eixo, que praticamente não tem inclinação, né? Ele gira quase que a 90 graus em relação à sua órbita, né? Então existem crateras profundas que nunca recebem a luz solar. A velocidade da Terra ao redor do Sol é de 107.000 km por hora, mas dele é 172.400 km por hora, portanto, bem maior. Ora,
Se tem uma velocidade maior, é um astro que está mais próximo do Sol do que a Terra. Se não tem atmosfera, ora, o único planeta que gira mais perto do Sol do que a Terra e não tem atmosfera é Mercúrio, então, fechou, Mercúrio é a resposta. Ok? Segunda, que vemos ali, a resposta correta é Saturno. Por quê? Rico em hidrogênio e hélio. Atmosfera em constante turbulência, com ventos de mais de 1.800 km por hora. Campo magnético 500 vezes mais intenso que o terrestre, anéis com espessura média de 10 metros. Nos anéis tem corpos com dimensões de 1 centímetro a 10 metros. Né? Então vejam, tendo uma atmosfera turbulenta. Ora, todos os planetas gasosos têm uma atmosfera turbulenta, pessoal. Júpiter, né, tem, né, rico em hidrogênio e hélio. Bom, também Júpiter também é rico em hidrogênio e hélio, né? Com ventos de mais de 1.800 km por hora. Opa, aí já está um vento supersônico, não é? Que é encontrado normalmente nos polos do planeta. Campo magnético 500 vezes mais intenso do que o terrestre, então só pode ser um corpo, né, bem maior do que a Terra. E anéis com espessura média de 10 metros. E nos anéis tem corpos com dimensões entre 1 centímetro e 10 metros. Ora, o mais famoso e que a gente conhece mesmo, que tem anéis aí que chegam a ter 10 metros de espessura média, é Saturno, né? Então, nós sabemos que Júpiter também tem anéis, na verdade, todos os gasosos têm anéis, só que os dados aqui, todos que estão colocados, são dados do planeta Saturno, porque os anéis de Júpiter são anéis muito fininhos, muito tênues, e os corpos, geralmente, que estão lá, não são classificados aí em classe de centímetros, né? Então, esse daqui é o planeta Saturno. Bom, descoberto em 1930, esse, né, por Clyde Tombaugh, que já está dando a dica aí, que foi, então, o Plutão, né? Era planeta, agora é planeta não. Bom, então, né, desde 20 de agosto de 2006, a União Astronômica Internacional, assim, dizem, rebaixou o Plutão. Rebaixar é coisa de time perdedor, gente, né? Eu digo que, sempre costumo dizer isso. Na verdade, ele foi reclassificado, porque foi criada uma nova classe de objetos no Sistema Solar, né? Seu ano é de 248 anos terrestres. Sua maior lua é Caronte, fotografado pela sonda Novos Horizontes em 2015. Então, de fato, realmente, não tem dúvida, esse é o Plutão. Agora, vem um que é o mais difícil das perguntas aqui, porque não é muito trivial, porque é uma lua, né? Um satélite natural de um planeta. A gente chama lua, é um apelido, mas o termo correto são satélites naturais de planetas. No caso da Terra, tem um satélite natural que é a Lua, né? Então, o nosso satélite natural tem o nome da Lua. E a gente chama de luas galileanas, luas de Saturno. Na verdade, são satélites naturais, é o termo correto. Então, acompanhe a leitura comigo, por favor. Sua superfície parece com a da Terra. Há dunas, lagos de metano e canais de rios. Opa, palavrinha mágica, metano. Metano é um gás, pessoal, que para nós aqui nas nossas CNTPs, né, ou seja, condições naturais de temperatura e pressão, o metano normalmente ele nos aparece como aquele gás mal cheiroso que sai, é um gás, né, gasoso, que é gás mal cheiroso que normalmente dá aquele fedor da lata de lixo, por exemplo, também conhecido como gás dos pântanos, né? É a maior lua de Saturno. Veja, apesar de nós falarmos corretamente que é satélite natural, até o termo corriqueiro no dia a dia é chamado de lua, a maior lua de Saturno. E é a segunda maior lua do Sistema Solar. Tem um diâmetro 50% maior do que o da nossa Lua. Ora, se a nossa Lua, como nós calculamos até na prova de 2019, tem 3.200 km de diâmetro e é 50% maior, significa que esse satélite natural tem 4.800 km de diâmetro, quase 5.000. É grande, gente, pense, né? É grande pra caramba, é quase metade do tamanho da Terra, né? Rodeada de uma espessa bruma,
A atmosfera é densa e complexa, composta de metano e carbono, semelhante à da Terra primitiva. Então, de fato, pessoal, essa é Titã, que é a segunda maior lua do sistema solar, maior satélite natural. A maior é Ganímede, que é um satélite natural de Júpiter. Ganímede e Titã, para vocês terem uma ideia, em diâmetro são maiores do que o planeta Mercúrio. Só que não são tidos como planetas porque orbitam em torno de outro planeta. São satélites de grandes planetas, no caso Ganímede de Júpiter e Titã de Saturno, né? Então a resposta correta, pessoal, até tem um filme chamado Titã, no Netflix lá, que comenta, né, da possibilidade de um cara, assim, claro, é filme de ficção científica, passou por uma mutação, quase virou um peixe lá para poder viver em Titã. Recomendo aí vocês darem uma olhada nesse filme, é um filme de ficção científica, mas é bem legal, tem algumas coisinhas ali que foram baseadas na ciência de verdade. Vale a pena, quem gosta de ciência normalmente gosta de ficção científica também, então recomendo esse filme aí. Valeu, moçada? Então essa foi a questão 1. Vamos para a questão 2 para terminar nossos comentários. Questão 2 valendo 1 ponto, dividido aí em A, B e C, né? Vejam só. Como a olho nu não temos como distinguir a distância dos astros até a Terra, parece que todos estão à mesma distância, fixados numa esfera imaginária, chamada esfera celeste, que envolve a Terra, conforme indica a figura à direita. Veja que ele tem um globo terrestre, né? E tem um grande círculo ali, né? Chamado de esfera celeste, como vocês podem ver ali, uma circunferência descrita ali, né? Pergunta 2A, 02, 01 para cada acerto. Indique no globo terrestre, ao lado, com uma seta, o local do polo norte e do polo sul e escreva PN e PS atrás de cada seta. Quer dizer, está dizendo no globo terrestre. Então, no globo terrestre, como ele está no centro da figura, né? Vejam que esse daqui até parece aqueles globos que são utilizados em aulas de geografia mesmo, pessoal, né? Então, o eixo fica inclinado porque o eixo da Terra é inclinado em relação ao plano da órbita. Se pegarmos o plano da Terra e o plano da órbita da Terra, que no caso aqui, ó, é representado pelo plano do horizonte, como se fosse a base do nosso globo, se pegarmos esse ângulo que forma aqui esse plano hipotético aqui, que seria o plano da órbita, nós temos uma inclinação aqui que recebe o nome pomposo, é chamado de obliquidade da eclíptica, e vale 23 graus e 27 minutos, quase 23 graus e meia. Por isso que acontecem as estações do ano. Em questões de estações do ano, nós teremos como comentar de uma forma mais acurada esse conceito que nós estamos passando para vocês. Mas aqui, para tirar 02, você tinha que marcar PN aqui e PS aqui, né, no globo terrestre. Tudo bem? Lembrando que tem os continentes no globo, tudo, então fica fácil de colocarmos dessa maneira. Pergunta 2B, valendo 02 ou 01 cada acerto também. Prolongue com uma reta pontilhada o eixo de rotação da Terra até chegar na esfera celeste. E lá escreva PCN, onde for o polo celeste norte, e PCS, onde for o polo celeste sul. Então vejam, é só pegar essa reta pontilhada imaginária que une o polo norte e o polo sul terrestre e prolongar até tocar a esfera celeste que está aqui. Na prática é o que fazemos também, pessoal, até com as montagens equatoriais dos telescópios que são utilizados aí, a gente acaba fazendo esses prolongamentos hipotéticos aí, porque a inclinação do eixo do telescópio em relação ao horizonte tem que ser igual à inclinação do polo elevado para a gente, né? Em relação ao horizonte, né? Ele tem que ficar alinhado com o eixo de rotação da Terra. Então veja, aqui de oeste para leste a Terra gira e, na verdade, o que a gente tem é o chamado movimento diurno geral aparente da esfera celeste. É um reflexo dessa rotação da Terra. É a Terra que gira de oeste para leste, dando a sensação de que os astros
nascem e se põem no sentido contrário, nasce no leste e se põe no oeste. É um reflexo da rotação da Terra. Então, esses pontos aqui são importantes e eles existem no céu de verdade para nós também. Claro que o que observamos depende da nossa latitude. Nós aqui no Brasil, a grande maioria do Brasil está no hemisfério sul, então a gente consegue ver, na grande maioria do Brasil, o polo sul celeste acima do horizonte, né? Só para cidades que estão acima da linha do Equador, como é Boa Vista, em Roraima, né? Macapá, no Amapá, está exatamente em cima da linha do Equador, então lá, teoricamente, eles conseguiriam ver nos cardeais norte e sul, eles conseguem ver os polos norte e sul celeste, hipoteticamente, nas pontas, né? Onde tem os pontos cardeais deles, confundem-se com os polos, e aí eles conseguem ver as estrelas girando praticamente a 90 graus perpendiculares em relação ao horizonte. Então esses pontos aqui nessa figura são importantes para ser marcados aqui, ok? Já a pergunta 2C, valendo 0,3 cada acerto, né? A e B representam estrelas quaisquer na esfera celeste. Desenha na figura ao lado as trajetórias que essas estrelas descrevem ao longo de 24 horas. Então isso é mais difícil, porque aqui você tem que pegar o equador terrestre, prolongar até o céu, como se fosse o equador celeste, e você vê que no equador celeste aqui a estrela B está descrevendo a sua órbita. Então tinha que fazer essa elipse alongada aqui, né? Hipotética. E para a estrela A fazer isso, que é uma estrela aqui que está bem elevada no hemisfério norte aqui, né? Então a questãozinha mais difícil, digamos assim, né? A sentença mais difícil para responder nessa questão 2 era justamente fazer esse círculo. Mas para quem teve aulas de astronomia, aí, como meus alunos, sabem que não é difícil da gente fazer isso. É fácil de fazer essa representação. Valeu? Esses foram então os comentários da questão 1 e 2 da prova da OBA nível 4 de 2018. No próximo vídeo comentaremos as questões 3 e 4. Um abraço e até lá, moçada!